gente vai trazer mais sobre esse assunto. Ricardo Barros, tem também o governador do Paraná falando o que ele vai fazer caso o Lula se eleja, já que Ratinho é Bolsonaro, foi votar com a camisa verde e amarela e tudo mais, tá? Antes disso, a gente fala um pouco sobre o que os eleitores paranaenses escolheram aí para a Câmara Federal, né? Os nossos deputados federais. A gente fez uma enquete aqui, Riva, poucos dias antes da eleição, e muita gente que estava acompanhando a Jovem Pan News não sabia em quem ia votar para deputado federal, ainda para deputado estadual. O resultado foi o seguinte: a bancada do Paraná em Brasília, ela foi a que teve, uma das que teve menos renovações de todo o Brasil. A Beatriz Frener vai trazer pra gente os detalhes. Oi para você mais uma vez, Beatriz. Oi, Rafa, de novo para você, para o Riva e para todos. Pois é, as pessoas ficaram tão indecisas na hora de escolher os deputados que acabaram elegendo os mesmos nomes na maior parte dos casos. Isso porque a bancada paranaense, que tem 11 representantes na Casa Legislativa Federal, então teve um índice de renovação 9,31. Então, é um resultado aí considerado pequeno para o estado do Paraná. A gente tem um panorama nacional aqui rapidinho. O menor índice registrado na Câmara Federal é do Rio Grande do Sul, que teve 25%. Depois disso, vem Ceará, Maranhão, Minas Gerais, e aí o Paraná, portanto, nessa colocação com os 36%. E o maior índice de renovação do país foi registrado no Acre. Por lá, os eleitores mudaram em 87% os representantes na Câmara Federal. Depois disso vem Amapá, Sergipe, Roraima, que também tem uma variação acima de 70%, Mato Grosso do Sul e Rondônia na casa dos 60%. Vamos aos nomes aqui do Paraná. A gente já está há alguns dias falando, né, dessas eleições, mas sempre é válido trazer mais uma vez aqui para o nosso ouvinte, para o internauta, sobre os nossos 11 escolhidos aí para ocupar uma vaga na Câmara Federal e que respondem a essa renovação. Então, os novos, a gente tem aí Beto Richa, do PSDB, ele conquistou a cadeira depois do Juscelito Canto, do mesmo partido, ter a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, então teve uma situação jurídica ali para essa renovação. Beto Preto, do PSD, também entrou. Dallagnol, do Podemos, Dirceu Esperafico, do PP, Geraldo Mendes, do União Brasil, Matheus Laiola, do União Brasil, Nelson Padovani, também do União Brasil, Paulo Litro, do PSD, Tadeu Venere, do PDT, do PP, são os nomes aí novos, né, para a Câmara Federal, porque alguns já eram políticos conhecidos. E dentro dessa renovação, a gente tem ali o nome do Deltan Dallagnol surgindo como o mais votado aqui pelo estado do Paraná. Nós temos também os dados aqui de 7 deputados paranaenses que não se reelegeram. Estavam na casa e são esses que acabaram perdendo a vaga. O Haroldo Martins, do Republicanos, a Cristiane Arede, do PP, Gustavo Frutti, do PDT, Hermes Parcianello, do MDB, o Luizão Goulart, do Solidariedade, o Marco Brasil, do PP e o Rubens Bueno, do Cidadania. Outros 3 que estavam como deputados e não voltaram porque disputaram outros cargos: Leutis, do PROS, Paulo Martins, do PL, e também aí eles tentaram o Senado, e o Ney Leprevaux, que acabou agora se elegendo para a Assembleia Legislativa. Então, entre os motivos para essa renovação, uns que já eram deputados, correndo a outros cargos, e outros que realmente, de fato, ficaram de fora. Rafa. Obrigada, Bea, pelas participações. Riva, seguinte, a gente estava acompanhando aí o nome, né, dos deputados que ficaram de fora. Eu fico pensando, tem gente ali que é muito... a política era profissão já. Era. Né? E aí a renovação foi pequena, a gente viu os nomes, Deltan Dallagnol, mais votados, tal. Agora eu fico pensando assim, o que vai fazer essa turma que ganhou uma aposentadoria forçada por parte do eleitor, hein? Se foi deputado federal por 8 anos seguidos, está aposentado. Por exemplo, nomes surpreendentes. Eu achei que foi em 2014 a Cristiane Arede, deputada federal mais votada, 200 Primeira eleição dela. mil votos. Agora tá fora. Frutti, prefeito de Curitiba, também não se reelegeu por aqui. Dançou. Hermes Parcianello, nome da política. Frangão, do MDB. Hermes Parcianello é o famoso Frangão do Oeste. Luizão, do Solidariedade, prefeito aqui da região metropolitana. Mas a votação dele foi boa, viu, Rafa?
Mas não foi. Ele não passou pelo quociente, mas a votação dele foi de quase 100 mil votos. Quem mais? Marco Brasil substituiu o Rossoni, né? Locutor de Substituiu o rodeio, Rossoni, lá Marco com chapelão e tal. Vai fazer o quê? São as figuras excêntricas de assim, eu sou conhecido. Ser conhecido não quer dizer ser votado. E o Rubens Bueno, antigão, via no centro ali, né? Ele nunca tinha saído de uma eleição desde o Collor. Era do PPS, vários partidos clássicos aí, agora do Cidadania. Outro que eu me lembro que o Rubens Bueno, o Requião chamava ele de Rubinho Limpinho, lembra? Lembro, que ele sempre fazia chacota disso, claro. Óbvio, mas chamava ele assim. Eles brigavam direto quando ele era Agora, o que faz da vida o Cabra aí, que era político, né? Enfim, teve um cargo de deputado federal, uma representação, e não conseguiu a chancela do eleitor para retornar às Quem ficou lá por 8 anos e pagou a aposentadoria, que os deputados têm uma aposentadoria especial, eles têm um plano lá de aposentadoria, vai ganhar o dinheiro o resto da vida. Entendi. Quem não, Rafa, por exemplo, isso é um outro, vamos falar aqui, isso é uma outra sacanagem. Ex-governador, qualquer coisa que é da área da política tem essa aposentadoria altíssima. Eles têm um plano previdenciário deles lá. Garantida, né? Não, por exemplo, um deputado, só pra gente fazer esse apêndice aqui, Rafa, rapidinho. Se ele tiver um apendicite, por exemplo, o plano de saúde cobre e nem pergunta quanto. O plano de saúde da Câmara. Eles pagam, depois devolvem. Não teve gente que trocou os dentes por 200 mil? Teve. E recebeu? Marco Feliciano. É essa pessoa que fez isso. Essa pessoa que fez isso, exato. Então, gente, por que todo mundo quer ser político, quer ganhar? É dinheiro pra ter poder, é poder pra ter dinheiro. É o ciclo. Entendi. É o círculo vicioso. E quando você entra pra política, pelo visto, você sai do Brasil, vai pra Noruega, né? Com tantos benefícios assim, você tá vivendo em Mônaco, parece. Você pode viver em Mônaco, você pode viver, sei lá, em Montreal, você escolhe outro mundo pra você viver. No hemisfério norte, principalmente, né? Cantar a riqueza do planeta Terra em dinheiro, não a riqueza natural que foi roubada e explorada, né? Historicamente, aí nós estamos na parte sul. Mas, gente, tem político que vai... O Álvaro Dias, ele ainda é muito forte. Só que chega, né, Rafa? Vai ser diretor de partido? Não, vai ser o diretor do Podemos. Ele criou o Podemos, 77 anos, chega. Será que vira Requião chega. Vai fazer o quê? Ou vai ser eleito com 83 anos para vereador? Fica gerindo o partido. Ou vai virar assessor ou secretário, em alguns casos, é isso? O Requião, até se o Lula ganhar, ele tem cargo. O Álvaro Dias, como brigou com todo mundo, não tem. O Requião, você já falou no ar. Quem falou? O Mário que falou aqui no ar? Ele falou e você deu o nome. Itaipu. Ele falou, nos bastidores fala-se nisso. Ele falou, ele entre as entrelinhas, eu chutei Itaipu. Ele ficou quieto, não negou. Rafa, você deu um chute certeiro. Chuta na Mega assim que você acerta. Vou tentar, então. Você pode jogar no coxa chutando certeiro assim. Não quer, Rafa? Jogar no ataque do coxa chutando tão certo assim? Do Flamengo, que anda com uma empatite danada. Vamos aguardar ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Por exemplo, o Rubens Bueno, ele é muito forte na região centro-oeste e sudoeste aqui do nosso estado. Ele tem interlocução ainda com o Ratinho Júnior. Mas você vê, Rafa, que os grandes cacicados e os grandes partidos, o MDB, ele desidratou profundamente. O PSDB nem se fala, quase extinguiu. Estão tentando juntar Cidadania, MDB e PSDB, para ver se os três se salvam. Um aparelho de respiração único. Aí nos três, entendi. Põe um aparelho único, eles vão dividir aqui a máscara. Manda um oxigênio para eles. Porque hoje os partidos fortes são PL e PSD, que são muito fortes. O próprio PT, que continua vivo, que fez uma bancada grande, cresceu a bancada. Nós vamos ter 3, 4 partidos, Rafa. Não vai ser mais o país dos 32 partidos. E o cacicado, a velha guarda, vai ter que aprender isso. Ou fica no meio do caminho, como já ficaram. Só dizer eu sou político não salva mais ninguém. 11h25.